Meus queridos, chegou, hein? Chegou os playoffs da NFL. Então agora já era. Já foram 18 eliminados. Vocês gostaram do vídeo que eu fiz do saldo dos 18 times? Enfim. Restam 14 e depois dessa semana, 6 serão eliminados, tá? Lions e Chiefs descansam por serem os primeiros classificados de cada conferência e aguardam o pior classificado dessa rodada para enfrentarem. O que eu quero dizer com isso para o pessoal que está começando a acompanhar? Os piores classificados, vamos supor que o Broncos ganha dos Bills, perdão. Eles já vão enfrentar os Chiefs direto porque eles foram os últimos classificados da AFC, ok? Então, depois da vinheta, eu quero deixar os meus palpites para os jogos, um pouquinho das informações, quando que são os jogos, aonde você pode assistir, tudo isso, porque aqui é um canal pra galera que tá começando a acompanhar, mas pra quem acompanha também, você vai saber tudo, tá bom? Depois da vinheta, vamos nessa. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao All In Sports, meus amigos. Então é o seguinte, são 2 jogos no sábado, 3 jogos no domingo, um jogo na segunda-feira. Ano passado, a gente teve um problema na rodada de Wild Card, que teve nevasca lá em Buffalo, no jogo dos Steelers e dos Bills, e o jogo passou pra segunda-feira. Tem uma remota chance de acontecer algo parecido, porque também tem jogo em Buffalo no domingo e a chance de muito frio e tal. O problema não é o frio, o problema é nevasca, entendeu? Então eu acho que isso não vai acontecer. Mas já teve uma alteração no jogo da segunda-feira, que é o Vikings Rams, era pra ser em Los Angeles, mas por causa dos incêndios lá em Los Angeles, o jogo passou pro Arizona, tá? Então já tá em venda de ingresso, tudo isso, mas teve essa mudança. Vamos começar, na verdade, com o sábado, tá? 6h30, horário de Brasília, temos Chargers e Texans, Chargers classificados número 5, Texans classificados número 4. Os Chargers têm a melhor defesa em pontos da NFL, cedendo menos de 20 pontos por jogo, com pelo menos 6 vitórias fora de casa nessa temporada, e só pouquíssimos times fizeram isso, que é o Kansas City Chiefs, o Baltimore Ravens e o Cincinnati Bengals, tá? Enquanto isso, o Houston Texans, que foi muito desacreditado nessa reta final de temporada, cometeu muitos erros durante a temporada, derrotas ruins, a derrota contra os Ravens, perdendo de 2 pontos, fez com que todo mundo considerasse esse Texans o pior time que foi para os playoffs. O pior. E eu digo isso com tranquilidade, na minha opinião, mais que os Rams, por exemplo. Rams, pra mim, é um time melhor. E Steelers talvez seja o segundo pior por causa dos últimos 4 jogos. É apenas isso, porque eu acho que é um time que pode arrancar uma vitória também. Além dos Bucks, mas o Bucks foi pros playoffs nos últimos 5 anos, enfim. Chargers e Texans, pra mim, é um dos poucos casos aqui, vamos ver até o final, que os visitantes vão ganhar, tá? Eu acho que os Chargers têm uma defesa melhor. Jim Harbaugh é um técnico de primeiro ano, o que é impressionante, mas ainda assim ele tem uma experiência muito grande com pós-temporada, já levou os Niners pros playoffs e pro Super Bowl lá em 2011 e 12. Então, eu acho que isso pesa bastante, aliás, 12 e 13, tá? Os Texans, gosto muito, cara. Se for pegar o Texans do ano passado, que ganhou dos Browns na primeira semana dos playoffs, eu gosto muito, mas esse ano eu não confio muito. Eu acho que o CJ Stroud tá muito inconsistente, eu acho que sem Tank Dell é difícil, eu acho que a linha ofensiva tem seus vários problemas, eu não sei se o DeMeco Ryans consegue aguentar isso. Lado bom, tem aí o Will Anderson e o Daniel Hunter, né? Cada um deles com pelo menos 11 sacks na temporada, então pressionar os Chargers vai ser interessante, porque os Chargers têm problemas no interior da linha, principalmente, né? Então vamos ver, vai ser legal, tá? Meu palpite para esse jogo, os Chargers vencem os Texans por 24-20, tá bom? Aí temos o jogo das 10 da noite, que eu convido todos vocês a assistir com a gente, na Rede TV. A Rede TV transmite 2 jogos de playoff por rodada, ao vivo, de graça, para todo o Brasil. Golem tem aplicativo? Não tem. TV aberta, tá? Então você vai lá, anteninha, ou na sua TV. Toda TV tem, hoje em dia, as modernas tem conversor digital, você põe lá na Rede TV e assiste com a gente. Às 10 da noite eu vou estar lá comentando Steelers e Ravens, tá? Mais um jogo da AFC entre o número 6 e o número 3, Steelers e Ravens. Por que que isso é interessante? Porque é a terceira vez que eles estão se enfrentando na temporada. Tá 1-1, né? Então os Steelers, o retrospecto contra os Ravens é muito bom, principalmente contra Lamar Jackson. O retrospecto dos Steelers jogando jogos divisionais nos playoffs é melhor ainda. Das 12 vezes que isso aconteceu, ganhou 10, tá? Mas eu acho que é isso.
Porque todo o resto eu acho que joga um pouco contra os Steelers. Estão jogando fora de casa, o Mike Tomlin é um técnico espetacular, mas os Steelers têm um retrospecto recente muito grande de morrer na praia, muito cedo nos playoffs. Um exemplo disso é perder pro Browns nos playoffs de alguns anos atrás, enfim. E agora pega um Ravens que tá só subindo, né? Que pra mim tem o MVP da NFL, que é o Lamar Jackson. Só não tem o jogador ofensivo do ano porque o Saquon Barkley é bizarro, enfim. Os Ravens são o terceiro time na NFL desde 2000 a liderar a NFL não só em ataque corrido, como em defesa contra corrida, tá? Isso é muito importante. O interessante é que os dois times que fizeram isso da outra vez não ganharam o Super Bowl, mas tudo bem. Os Steelers e os Ravens jogaram no sábado na semana 16, na quarta na semana 17 e no sábado de novo na semana 18. E são os primeiros times a jogar 4 jogos consecutivos num dia que não é domingo. A NFL ama estatísticas nesse sentido, né? Enfim. Cada um deles ganhou uma nas vezes que se enfrentaram. Semana 11, 18 a 16, Steelers contra Ravens. E aí na semana 16, os Ravens ganharam de 34 a 17. Pra mim é muito simples, cara. A defesa dos Steelers é capaz de ganhar de qualquer time na NFL. Gosto muito dos jogadores, acho que são excelentes. Mas o ataque estagnou. George Pickens já tá de volta e nos 2 últimos jogos ele não apareceu. Eu acho que é um ataque corrido que não é confiável. Eu acho que o Russell Wilson tá fazendo um jogo extremamente burocrático. Então, pra mim, é muito simples. Para os Steelers ganharem esse jogo, eles têm que ser diferentes do que eles foram até agora nos últimos 4 jogos. Eles têm que ser como eles foram mais lá atrás. Isso pode acontecer? Acho que pode acontecer, mas não acho que vai, tá? Eu sei que os Ravens e o Lamar Jackson não têm o melhor retrospecto em playoffs em sentido de não chegar no Super Bowl. Nos últimos anos caiu muito cedo e no ano passado foi para a final de conferência e perdeu para os Chiefs. Esse ano eu acho que é o melhor Ravens que eu já vi, mesmo sem Zay Flowers, tá? Isso é importante. Então, Derrick Henry, Futebol Clube e Rashad Bateman e Mark Andrews, cara. Vai ser esses caras. Então, o meu palpite, sinceramente, é um 31 a 24 aqui pros Ravens, tá? Eu acho que os Steelers vão conseguir pontuar mais pro final, mas não vai ser mais suficiente. Sinceramente, acho que os Ravens vencem essa partida. Domingo, 3 jogos no domingo, então eles começam às 3 da tarde, aí 6h30 e aí 10, tá? Assim como eu convido vocês a assistirem Steelers e Ravens com a gente na Rede TV, 10 da noite, 3 da tarde do domingo também estaremos lá para transmitir o primeiro dos jogos entre o pior classificado e o melhor do Wild Card, Broncos número 7, Bills número 2, tá? Os Bills jogam em casa e quando os Bills jogam em casa é sempre muito legal. Eu acho que a estatística mais maluca aqui, os Broncos foram o melhor pass rush da NFL em 2024, ou seja, apressando o quarterback e causando sacks. Foram 63 sacks, além de ter a terceira melhor defesa em pontos na NFL. Só que os Bills, 14 sacks apenas de Josh Allen. E além de uma linha ofensiva que melhorou muito, Spencer Brown melhorando muito, o Josh Allen tem uma capacidade absurda de escapar da pressão, tá? Então, se é a terceira melhor defesa em pontos cedidos e a melhor em sacks, o Bills é o que cede menos sack e tem uma média de 30,9 pontos por jogo. Então isso é muito, muito interessante, tá? Isso é muito interessante da gente ver. É um ataque muito explosivo, mas o Bills tende a ceder muitos pontos. Contra um Broncos, cara, que eu acho que o torcedor do Broncos não esperava uma temporada tão boa esse ano. Eu sei que é apenas um 10-7, mas é um Sean Payton desacreditado depois da temporada com o Russell Wilson. Só que com o Bo Nix, cara, tendo uma temporada espetacular. Na história da NFL, foi o segundo melhor quarterback em passes para touchdown calouro, atrás só do Justin Herbert em 2020. Então o Bo Nix, a gente viu o pior do Bo Nix. Eu acho que é natural para um calouro. Eu acho que se a gente ainda não viu o pior de um calouro, é só porque vai aparecer. Todo quarterback tem um jogo ruim. Eu acho que a gente já viu o pior do Bo Nix. Tem que ver quem vai aparecer nesse jogo contra os Bills. Eu acho que pesa muito o quanto ele jogou no college, né? Bo Nix é um quarterback de 6 anos de college football, não é um cara tão jovem, já jogou quando os holofotes estavam brilhando bastante, então eu acho que isso é bem importante. Dito isso, vitória dos Bills. Dito isso, vitória dos Bills, tá? Então eu tô chutando aqui um 34 a 24, porque apesar dos Bills cederem muitos pontos, cara, eu acho que eles vão dominar nesse jogo. Os Bills são um time muito forte e que eu não vejo muita parada pra mim nessa pós-temporada, tá? Gosto muito desse time, eu acho que o Josh Allen seria MVP em basicamente qualquer temporada que o Lamar Jackson não tivesse jogado consistentemente tudo que jogou, tá? Então pra mim, vitória dos Bills em cima do Broncão.
Eagles e Packers se enfrentam às 6h30 da tarde na reedição do São Paulo Game, né, cara? Aquela vitória por 34-29 que nós vimos ao vivo, cara, e que foi espetacular aqui no Brasil e que agora tem o seu fechamento nos playoffs 6h30. Naquele jogo, o Saquon Barkley teve 3 touchdowns e era só pra começar uma temporada absolutamente fantástica que ele teve de 17 jogos, não de 18, tá? Aliás, de 16 jogos, não de 17, em 18 semanas, em que ele passou das 2.000 jardas, o 9º running back na história da NFL a fazer isso. E o que é mais interessante, Packers e Eagles são os times que mais se enfrentaram em Wild Card na história. São times antigos, né? O Packers é de 1920, o Eagles é de 1933. Naquele jogo, os Eagles derrotaram os Packers num jogo bem competitivo. Acho que os Packers começaram melhores naquele jogo e tinham todas as condições de ganhar. Mas no final, os Eagles se deram melhor, com os dois times errando bastante. Eu acho que a grande dúvida aqui é como vem os quarterbacks, né? Jalen Hurts, Jordan Love. Ainda tem aí, porque o Jordan Love se machucou, o Jalen Hurts tá com concussão, mas aparentemente os dois vão jogar, vai ser interessante demais. E como é que vem os outros? Christian Watson tá fora, mas quem acompanhou os Packers esse ano sabe que isso aí nem pesa tanto, né? É muito mais Jaden Reed, é muito mais os outros jogadores. Então vamos ver, cara, vamos ver como é que vai ser. Acho que Josh Jacobs tem tudo pra ter um grande jogo e o Saquon Barkley também. Eu acho que no final das contas os grandes protagonistas desse jogo podem ser os running backs. Dito isso, pra mim da Eagles, eu não vou ficar maluco, pra mim é tipo assim, Golim, você acha que o Packers... Acho, tá? A camisa do Packers pesa muito e o Matt LaFleur, pra mim, é um cara espetacular. Mas eu acho que esse Eagles, cara, diferente do ano passado, ele só melhorou conforme a temporada foi avançando. Só melhorou. E terminou 14-3 muito por causa disso, tá? Então, pra mim, os Eagles vencem essa partida. Eu tô chutando aí um placar um pouco mais magro, muito por causa dos jogos corridos, tá? Então, eu tô chutando aí um 24-17 para o Philadelphia Eagles nessa partida, tá bom? Aí, uma curiosidade, tá? Os 3 playoffs da NFC, ou seja, Packers e Eagles, Commanders e Bucks e Vikings e Rams, já rolaram durante a temporada regular, tá? Isso é muito interessante. Então vamos para Commanders e Bucks, às 10 horas da noite, o último jogo do domingo. Pra mim, esse é um dos jogos mais equilibrados que a gente tem, tá? Mas, pra mim, eu já vou dizer que eu acho que os Bucks vencem essa partida. Aliás, eu palpitei errado na NFL Brasil. Então, se você vê lá na NFL Brasil que eu pus o Commanders, eu errei. Eu real errei. Na real, eu vou até jogar um verde aqui de que eu acho que eu pus Bucks, mas eles colocaram Commanders e pra mim tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas o meu palpite é Bucks. Por quê? Não é por terem se classificado melhor. O Bucks passou de forma extremamente culposa com 10-7, quase perdendo na última rodada, a gente sabe disso. Enquanto o Commanders fez uma temporada de 12 vitórias no primeiro ano de Jayden Daniels e Dan Quinn. Então pra mim isso é muito, muito importante. Mas aí eu penso no Jayden Daniels no seu primeiro ano, um jogador muito jovem. Eu penso que o Dan Quinn é um técnico que eu gosto muito, mas esse Commanders vai jogar fora de casa contra um Buccaneers, está acostumado com os playoffs, não só ganhou um Super Bowl em 5 anos, mas pelo menos ganhou um Super Bowl. E aí eu vejo uma galera um pouquinho mais veterana nesse Buccaneers, com uma defesa que eu gosto bastante, com um Baker Mayfield que adora a pressão. O problema é que a gente não sabe qual Bucks vai chegar. Pode ser um Bucks que, cara, irreconhecível, joga mal, porque a gente viu isso acontecer pelo menos 4, 5 vezes na temporada, tá? Mas quando eles se enfrentaram, e eu sei que foi muito longe, eu sei que foi lá na semana 1, o Baker Mayfield passou para 4 touchdowns na vitória por 37-20, tá? Na temporada, os Bucks têm quase 30 pontos por jogo. Mesmo o Washington tendo 28.5, também é muito bom. Também é muito bom. É o primeiro jogo de Wild Card desde 2020 em que ambos os times têm uma média de 28 ou mais pontos por jogo. Então a minha expectativa pelo espetáculo é um jogo de muitos pontos, cara. É um jogo de muitos pontos. O meu palpite aqui seria 38-35 para os Buccaneers, porque os Buccaneers têm essa característica. Eles vão dar um jogo interessante, eu acho que vai ser um jogo competitivo, mas que eles vencem no final. Não, pode ser até uma prorrogação, eu espero, seria muito legal. Mas eu não acho que vai ser isso, não. Só que eu acho que os Bucks jogando em casa, com o Baker Mayfield já mais maduro, e outros jogadores tão maduros aí, né, Vita Vea, como o próprio Mike Evans, e soma-se a isso uma classe de draft tão boa, com Buck Irving, Jalen McMillan e tudo mais, eu acho que os Bucks se dão melhor nessa. Mas eu não duvidaria nada dos Commanders arrancarem essa vitória e ser muito legal, e chegar grandões aí na semana que vem, tá bom? Por fim, meus amigos, o jogo de segunda-feira às 10 da noite, Vikings e Rams, que como eu falei pra vocês, não tem vantagem de jogar muito em casa, porque os Rams vão jogar em Arizona. Aliás, ambos, né? Óbvio. Vão jogar em Arizona por causa dos incêndios horríveis que estão acontecendo lá em Los Angeles, tá?
E que triste que o Vikings, 14 vitórias, esteja chegando nesse jogo, cara, como azarão, na real. Jogam fora de casa porque perderam pros Lions. Se ganhassem, seria seed 1, estaria folgando. A gente sabe de tudo isso. Mas perdeu. Então agora joga fora de casa contra os Rams. E os Rams são favoritos, cara. E eu entendo por que isso acontece. A galera tem muita desconfiança justificada do Sam Darnold, né? Parece que no jogo mais importante da temporada, que era esse lá contra o Lions, o Sam Darnold virou abóbora. Isso preocupa muito para os playoffs. Eu não acho que ele vai mandar mal, eu realmente acho que não. Mas o Rams eu acho que vai ganhar, principalmente porque eu acho que o fiel da balança nesse jogo vai ser o duelo Brian Flores contra Sean McVay, tá? Coordenador defensivo dos Vikings contra o técnico dos Rams. E eu sei que já teve essa disputa antes, quando o Bill Belichick enfrentou os Rams no Super Bowl 53, e o Sean McVay ficou de trouxa. Mas eu não acho que isso vai acontecer dessa vez. Eu acho que os Rams vão jogar melhor. Matthew Stafford é um campeão de Super Bowl extremamente veterano, com outro veterano que é Cooper Kupp, junto com Puka Nacua, que é absolutamente bizarro. E eu acho que o Brian Flores não vai conseguir tancar por muito tempo esses duelos, tá? Além de tudo, ainda tem o Kyren Williams, né? Kyren Williams é realmente espetacular. E olha que interessante isso, né? Os Rams ganharam dos Vikings na semana 8, quando eles se enfrentaram, 30-20, com 4 passes para touchdown do Matthew Stafford. Mas a última vez que eles se enfrentaram na pós-temporada foi um dos jogos de mais pontos na história dos playoffs, 49-37, lá em 2000, num jogo em que o Kurt Warner teve 5 passes para touchdown para Isaac Bruce, para Marshall Faulk, enquanto os Vikings tinham Chris Carter e Randy Moss, uma das melhores duplas de wide receivers da história da NFL. Então, eu espero que seja um jogo tão divertido quanto, porque nesse jogo a gente tem também jogadores estrelares como o Justin Jefferson e tal, mas vamos ver. Meu palpite, infelizmente, aqui é uma vitória do Rams, tá? Eu vou chutar um placar magro também, eu acho que vai ser um 27-21 aqui. Eu ia falar 22, mas a maior probabilidade aqui é 21 que eu anotei, tá bom? Meus amigos, uma ótima rodada de playoffs pra você, tá? Assumindo que os meus palpites estejam corretos, provavelmente eles não estarão, pelo menos não todos, a gente teria um Chiefs enfrentando um Chargers e a gente teria um Lions enfrentando um Rams. É isso? Porque Bucks e Eagles ganhariam, exatamente. Então seria Lions e Rams na próxima rodada. E aí os Eagles enfrentariam os Bucks, exatamente, e os Bills enfrentariam os Ravens. Grandes jogos, hein? Grandes jogos. Deixa o gostei, se inscreve, vira membro. Uma ótima rodada pra vocês. A gente se vê quando ela acabar. Grande abraço. Fui.